Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando no canal Mineral. É com muita alegria que estamos iniciando uma série de entrevistas com lideranças, dirigentes, intelectuais e todos aqueles que estão no dia a dia da Fazeção Mineral. Hoje nós temos aqui a companhia do dirigente sindical, ativista, militante, intelectual, companheiro de muitas lutas e muitos anos, do Citicop e também da ICM, Internacional da Construção e da Madeira. É o Eduardo Armon. Armon, se apresente aí. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos escutando em toda a Pelota Azul. Bom dia, Lorival, bom dia, boa tarde, boa noite para os camaradas, companheiros que estão assistindo. Eu sou Eduardo Armon, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais. Os trabalhadores trabalham principalmente na área de barragens, na mineração, mas também na área de mineração em geral, e da rede sindical de barragens, da Internacional da Construção de Madeira, que articula essas questões de barragens mundo afora em relação à segurança dos trabalhadores, à questão dos trabalhadores barrageiros que trabalham em barragens. Então, Eduardo, você já puxou o primeiro ponto. Qual que é essa relação objetiva hoje entre os trabalhadores da mineração, que está no momento de crescimento, por causa da demanda internacional chinesa, e também está em crescimento o número de terceirizados. Como é que é esse momento que você está vendo da mineração brasileira e os terceirizados? Lorival, esse processo de terceirização ele vem de longe, ele não é recente. Ele vem acontecendo há muito tempo, principalmente na área de mineração, no caso de Minas Gerais, mas em outros estados também, alcançando em alguns lugares, algumas minas, algumas empresas, patamares de 70% até 80% dos trabalhadores na área de mineração hoje são terceirizados. Esse processo se acirrou muito depois da legislação que permitiu a terceirização na atividade fim, nessas empresas, e ele está se ampliando brutalmente. Ele é baseado numa opção patronal, uma opção do capital, no sentido de precarizar cada vez mais as relações de trabalho e diminuir os ganhos dos trabalhadores, seja com salários, seja com condições de vida que haviam sido conquistadas ao longo dos tempos no setor mineral e que foi se perdendo com esse processo de terceirização. Não precisa dizer que, tendo o governo do golpe para cá, depois o governo Temer e com o governo proto-fascista do Bolsonaro, esse processo se acirrou mais ainda com as políticas de esvaziamento das entidades sindicais e de enfraquecimento das entidades sindicais e de pulverização das entidades sindicais. O nosso sindicato, o Citicop, representa aqui em Minas Gerais, ao todo, na construção pesada, em torno de 90 mil trabalhadores na base, sendo que desses, em torno de 15 mil estão na mineração especificamente. Então, hoje nós estamos falando desses companheiros, que estão não só na Vale, mas na Vale, na CSN, na Anglo Gold, na Kinross, em várias outras mineradoras pelo estado afora, operando máquina, trabalhando nas barragens, a parte de monitoramento das barragens, geotecnia, em geral. Então, é uma situação, no caso da terceirização, de um aumento da precarização, principalmente com o esvaziamento dos instrumentos de fiscalização que haviam, né? Com o esvaziamento do Ministério do Trabalho, com o esvaziamento da legislação sindical, que foi feita pelo governo fascista do Bolsonaro.
Eduardo, você tocou aí um elemento que você colocou o último aí agora, é sobre a tentativa do capital, do patronal, do governo de esvaziar os sindicatos. Mas acontece que o Sindicoop, a duras penas, tem feito uma série de ações, uma série de processos judiciais, sindicais. Você podia falar uns 2 minutinhos sobre isso, as atitudes do Sindicoop frente ao quadro colocado e também ao quadro dos grandes acidentes, catástrofes, crimes de Mariana e Brumadinho. Fala uns 2, 3 minutinhos aí para nós. É importante citar que a Mariana e Brumadinho são os mais recentes, né? Acidente na área de mineração, principalmente com trabalhadores terceirizados, nós já estamos vivendo o 10º acidente no estado. Nós somos, para quem não sabe, campeão mundial de acidente em barragem, em Minas Gerais. São 10 acidentes grandes, sendo que o número de mortos vem aumentando desde o acidente da mina de Herculano, em Itabirito, que morreram 3 trabalhadores terceirizados, depois Mariana, onde morreram 13 trabalhadores terceirizados, e depois Brumadinho, que dos 273, 130, pelo menos, são trabalhadores terceirizados. Então, a lógica do capital é uma lógica que vem ampliando o processo de acidente de trabalho, que não se resume só em acidente com barragem, e nem só com acidente com rompimento de barragem. Não sei se você lembra, Lorival, até há mais ou menos um ano e meio atrás, morreram 3 trabalhadores dentro da barragem da Pampulha, fazendo a operação da barragem de Pampulha, com gás natural lá dentro, foram ligar o maçarico para fazer uma sondagem, explodiu e morreram os 3 lá dentro. Isso é o dia a dia da nossa área, ou seja, é o dia a dia, acidente com máquina, acidente com linha de transmissão, acidente com rompimento de barragem, e fora a situação das doenças profissionais que esses trabalhadores adquirem. Que no caso da mineração, existe toda uma norma que foi construída ao longo do tempo, o Lorival participou desse processo de construção dessa norma, que é a NR22, e no caso dos terceiros, essa norma praticamente não é cumprida. Tanto assim que o número de mortos nos acidentes são praticamente maiores, no caso dos terceiros, do que dos trabalhadores próprios dessas empresas. A NR22, ela é uma NR que deveria atingir também os trabalhadores terceirizados, principalmente aqueles que operam máquina em barragem, que trabalham em área de risco, etc. E as empresas não cumprem. E aí pulverizam a segurança através da NR, da norma de CIPA, né, de proteção ao acidente, criando um por cada empresa, etc., e não centralizando a segurança do trabalho, como é orientado pela NR22. Nós, do Sindicoop, temos atuado de várias formas, desde Mariana para cá, quando foi uma situação mais agressiva, em termos principalmente do atingimento de vários trabalhadores, porque morreram 13 trabalhadores no primeiro momento. No segundo momento, os próprios trabalhadores que estavam alojados, 183 trabalhadores, no dia seguinte passaram a ser mobilizados para procurar os trabalhadores na lama. Então, mais de 6 meses, esses trabalhadores foram usados pela Vale, pelas outras empreiteiras, Integral, outras empreiteiras contratadas, para fazer as buscas na lama sem nenhuma proteção, sem nenhuma condição. Isso aconteceu também em Brumadinho. Foram só os bombeiros que ficaram na lama depois. Vários trabalhadores de empresas terceiras, sem condições de proteção, sem reconhecimento, ficaram nadando na lama depois, procurando os corpos dos companheiros. E nós, a partir disso, fizemos uma série de ações, que envolve tanto a ação junto ao Ministério Público do Trabalho, quanto ao Ministério Público Federal, do ponto de vista de denúncia, acompanhamento, etc., mas também ações sindicais jurídicas. No caso de Mariana, o único processo que existe de indenização dos trabalhadores mortos e sobreviventes em conjunto, que está até hoje sem julgamento no TST, é o processo do Sindicoop, que busca representar os 13 mortos mais os 183
trabalhadores sobreviventes que ficaram 6 meses nadando naquela lama procurando os corpos dos companheiros. Nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando, além da insalubridade, além das horas extras que não foram pagas, além a questão do dano moral efetivo para esses trabalhadores, que tiveram um sofrimento aumentado brutalmente, porque tiveram que se colocar numa condição de trabalho completamente adversa, no meio da lama, sem nenhum reconhecimento. Até hoje, sem nenhum reconhecimento, inclusive pelo movimento em geral. Porque todo mundo fala de Mariana como se fosse um acidente ambiental. O ambiente foi atingido após matar os trabalhadores e após destruir completamente o ambiente de trabalho, onde tinham 193 trabalhadores que ficaram lá na lama sistematicamente durante 6 meses e tiveram seus contratos rescindidos. Tivemos que ir para cima do Ministério Público do Trabalho, tentar garantir emprego, mudaram a empreiteira e criam toda uma condição. E você tem que... O Lorival conhece, mas é importante as pessoas entenderem a fragilidade que existe em relação a essas empreiteiras e subempreiteiras da Vale, da Samarco, da Queiroz, da CSN e outras. Essas empresas, elas são trocadas sistematicamente de tempos em tempos. Então, passa 6 meses, se demite os trabalhadores, contrata em outra empresa. Passa 1 ano, se demite os trabalhadores, contrata em outra empresa. Então, há uma insegurança brutal desses trabalhadores e do próprio movimento sindical no sentido de garantir não só o emprego, mas as condições de vida desses trabalhadores. Isso é uma política deliberada pelas empresas, para não garantir uma estabilidade mínima no processo de trabalho, no sentido dos trabalhadores conquistarem, ampliar. Nós temos tentado várias formas, a gente tem conseguido. Hoje nós estamos com os trabalhadores na área de risco, os que estão na área de risco nas barragens, são em torno de 15 mil. Esses trabalhadores, a gente conseguiu uma proteção específica através de taxas no caso da Covid, a gente conseguiu uma organização específica do ponto de vista da ação junto ao Ministério Público do Trabalho, com denúncias, acompanhamento do grupo do Ministério Público específica para isso, e de ações que vão da indenização ao reconhecimento da organização no local de trabalho, que seria fundamental para a gente organizar esses trabalhadores. No caso de Brumadinho, nós conseguimos, com o bloqueio do dinheiro, o Ministério Público bloqueou 800 milhões, nós bloqueamos outros 800 milhões, e com o nosso processo, especificamente, e participamos da negociação do Ministério Público, no primeiro processo, que era a indenização das famílias, e agora estamos com o processo, tanto dos trabalhadores principais, com o Metabase de Brumadinho, que entrou, e quanto os trabalhadores terceiros com os sindicatos terceirizados, que se articulam conosco, que no caso, o Citicop, a FETICOM, da construção civil, os trabalhadores da alimentação, do SERC, e outros sindicatos menores, como vigilantes, etc., que participam junto com... Não que os sindicatos sejam menores, é menos número de trabalhadores, mas são sindicatos importantes que participam do processo conosco. Então, nós temos o processo de indenização dos mortos de Brumadinho, temos a indenização dos processos, da indenização dos processos de trabalhadores mortos em Mariana, os 13, mais dos 183 que ficaram, sobreviventes, que ficaram na ação durante 6 meses na busca lá em Mariana. No caso dos sobreviventes de Brumadinho, nós conseguimos, com uma ação específica, a ação dos sobreviventes, caminhar para um acordo que garantiu uma indenização bem superior ao valor da legislação fajuta do Guedes, que quer estabelecer patamar limite para indenização de danos morais, etc. Nós conseguimos uma indenização bem superior a isso para os trabalhadores sobreviventes e fizemos um acordo com a Vale. O que permanece ainda em processo é a indenização dos mortos, porque nós estamos pedindo a indenização dos mortos, não das famílias, não do sofrimento da mãe, do pai, do irmão, mas o sofrimento que aquele trabalhador que morreu na lama, debaixo da lama, teve em vida. Nós queremos a indenização desse trabalhador. E isso é uma ação importante, porque ela valoriza o movimento sindical e valoriza a vida do trabalhador.
e não o sofrimento familiar ou qualquer outra questão. Eduardo, você ainda abordou um número pequeno de problemas diante do que eu conheço de você, diante do que a gente tem conversado. Você teve uma intervenção muito grande naquilo que foi chamado de acordão de Brumadinho, onde você colocou o dedo na ferida, onde dos 37 bilhões não tem nem 1% para prevenção. Nós temos agora, que você estava me alertando, do acordãozão, que é esse que eles estão fazendo no Rio Doce. Puseram até um nome nele, não era um acordão, ele é um acordãozão, mas que nós vamos falar num outro momento, que você, né, que a gente tiver mais tempo, mas agora nós vamos encerrar e esse assunto a gente volta nesse assunto, né, sobre a questão do acordo, sobre a questão dos sindicatos sendo quebrados, o observatório sindical, né? Mas agora, para nós encerrarmos esses nossos 15 minutos, você está, juntamente com outros profissionais, militantes, dirigentes, pesquisadores, com a ideia, a partir disso tudo, aqui no Canal Mineral, de fazer uma programação semanal, uma programação que seja sobre os terceirizados. Fala aí um minutinho para nós poder encerrar. Na sua fala, você já agradece que eu vou fazer o encerramento dos 15 minutos. Vamos fazer um programa semanal? Vamos. A questão central seria a gente fazer a discussão desse conjunto de trabalhadores que envolvem o setor da mineração. É uma população completamente desassistida, pulverizada em várias entidades sindicais, com demandas próprias, que envolve saúde, envolve segurança, envolve estabilidade no emprego, envolve condições de trabalho, e também a relação com a comunidade, porque normalmente esses trabalhadores são pais, mães, filhos de trabalhadores mineiros que trabalham na comunidade. Então é fundamental a gente trabalhar a organização desses trabalhadores, linkando eles não só com o movimento sindical mineral, mas com a comunidade no geral. Daí a nossa ação no sentido de fortalecer ações como o caso do Canal Mineral, como o movimento, trabalhar em conjuntos como o MAB, como o MAN e outros movimentos que a gente tenta trabalhar em conjunto no sentido de fazer uma ação coordenada, organizada nesse sentido. E falando do acordão, não deixando de falar do acordãozão, uma questão específica. Eu vou te propor uma questão, porque como nós temos 15 minutos, vamos gravar no nosso próximo momento, que não será muito longo, nós vamos encerrar isso aqui por causa dos 15 minutos e vamos começar um outro papo sobre o acordãozão. Você topa? Topo. Então vamos aí. Então vamos encerrar agora esses nossos 15 minutos e abriremos outro para a gente continuar, ok? Ok, só uma questão pedindo aos companheiros que estão assistindo, no sentido de não desconsiderar o movimento sindical da ação. Não é somente uma questão ambiental, não é somente uma questão de direitos humanos. É uma questão de liberdade de organização sindical, liberdade de trabalho, garantia do direito ao trabalho. E é fundamental que o movimento sindical participe desse processo. Ok, Eduardo, eu quero agradecer você em nome do Canal Mineral, em nome dessa nossa programação que é Comunique Ação Mineral. Muito obrigado, Eduardo Armon, e até a próxima, e daqui a pouco nós voltamos ao ar. É isso aí, produção. Muito obrigado a todos. Aqui é o Lourival, Canal Mineral.